Vamos lá, deixa eu ir já chamar a Ruby, a gente ir papeando enquanto vocês vão chegando para esse papo gostoso que a gente vai ter. Oi! Bom dia, Rubiana! Tá friozinho aí também? Tá uma delícia. Muito, muito Tá elegante? Tá bom. elegante nesse frio? Nada que o Então tá. bom chale não resolva. Eu tô aqui que nem uma senhorinha com manta no colo. Ai, que gostoso. E eu amo. Nossa, eu tava com uma saudade do frio. Eu falei pro Jorge, falei, nossa, que bom que eu vou congelar esse momento do frio, porque eu amo. Sinto muito saudade. Ai, ai, que bom, Rubi. Peraí, deixa eu fazer assim. Deixa eu ver O vídeo tá se eu. atrasado? Aqui, deixa eu tentar deixar aqui os comentários um pouquinho menorzinhos aqui. Eu acho que deu certo, para não ficar tão no seu rosto. Bom, gente, quem acompanha sempre me escuta falar da Ruby, sabe que somos amigas, que a gente se ama e, e a gente sempre tem muitas gostosas conversas sobre o nosso processo criativo, né? A gente se questiona bastante, tenta realmente entender o que está acontecendo com a gente para melhorar o nosso processo, né? E acho que umas 2 semanas atrás, né, Rubi, faz um tempão que a gente não conseguia parar para conversar, papiar. E aí eu tava lá no Luciano, né, com aquele adereço de alumínio na cabeça. Quem tem a cabeça loira ou tenha conhecidos loiros sabe do que a gente tá falando, né? Quando Ah, tem toda essa química aqui na cabeça, sabe qual é que é, né? E aí a gente batendo um papo, na verdade, foi um dia onde a Ruby foi ouvinte, né? Porque eu tava precisando tanto falar que, tadinha, a Ruby foi só ouvidas. Eu blá, 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 blá. Depois eu fiquei pensando, sabe, meu, eu eu não falei, deixei a Ruby nem falar. mas é uma Ah, delícia, adoro. Sempre que a gente conversa é uma explosão de informação, a gente sempre troca muito, né? sim, mas era um dia que realmente eu estava precisando de amigos. Aí eu metralhei a Ruby, tadinha. Mas enfim, foi muito bom. A Ruby são ótimos ouvidos também. E aí, dentre esses papos todos, né, Ruby, eu comentei sobre uma frase que eu ouvi você falando uma vez. Eu não lembro se foi num conteúdo seu, se foi numa conversa nossa, mas eu acho que foi em algum conteúdo que você compartilhou aqui no Insta, que você estava falando sobre as fases e você trabalhar aquela fase do processo criativo onde tudo é um Frankenstein, né? Sim. E eu me identifiquei tanto com aquilo, e foi esse comentário que eu puxei para você, porque realmente. Deixa eu desligar esse monitor aqui, tá me atrapalhando. Porque realmente, no meu processo, essa parte, essa fase do Frankenstein é muito forte em mim. Muito, assim. E eu tive que aprender a lidar com essa fase em específico do processo para conseguir me libertar da dor, ficar só a parte gostosa da criação, né? Então, o dia que você me falou e você falou isso, tipo, foi como se fosse para mim, onde, tipo, cara, é só uma fase do processo, né? E aí a gente, esse é um tema tão gostoso, tão bom pra gente conversar. Vamos guardar esse assunto na gaveta e conversar numa live, né? Foi assim. E de fato, assim, essa fase, hoje, analisando hoje essa fase, hoje que a gente entende, né? Porque, como você mesmo comentou, a gente está sempre em constante análise, né? Do nosso processo criativo, do nosso desenvolvimento como pessoa, e eu acredito piamente que isso tudo caminha muito, muito unido, muito, mas assim, ó, para não ousar dizer que é uma coisa só, né? É. Eu diria que é uma coisa só, mas, enfim, Aham. não sente aí no coração, né? E faz esse retrocesso, essa retrospectiva para analisar se quando você partiu para um desenvolvimento pessoal, se isso auxiliou ou não no seu processo criativo, né? E também no seu desenvolvimento profissional. Então, com relação ao Frankenstein, antigamente eu via também, eu sofria com esse momento. E nos últimos anos, assim, que eu entendi o que era esse momento,
eu entendi que ele faz parte, ele é, na verdade, ele é como se fosse o tronco da nossa árvore, que no momento certo vai dar suas folhas, vai produzir as suas sementes, Seus frutos e flores, tudo tudo. vai. Mas Mas o assim, tronco, vamos. Peraí, Rubi, só vamos pôr a galera a par do tá. que é isso, né? Porque eu entrei no rolê e acabei nem explicando, né, o que é essa fase. Enfim, eu acho que a gente pode, Rubi, comentar. Não sei se você pontuou algumas fases que a gente pode falar para a galera que a gente vai passando no processo, e aí a gente conversa melhor sobre essa, e Legal. aí a gente vem para ficar uma coisa Tá, mais mas explicadinha e linear, ninguém se perder. Mais linear e ninguém se a perder gente no já rolê. conversou tanto sobre esse assunto que pra gente já vai direto no ponto, né? Mas, Exatamente. Então gente, pode vir. vocês podem ir comentando, né? Se a gente tá, assim, se tá dando pra entender ou não. Deixa eu... Ótimo, organizei aqui os comentários. Então, Então, bora, Rubi, eu começa vou aí, falar um fala um pouquinho pouquinho. de como acontece o meu processo inicialmente, Uhum. porque ainda assim, dentro dos processos criativos, eu dividiria em dois. Eu descobri que eu sou uma cabeça que vou dividindo em blocos os pensamentos. Então, eu dividiria em dois o processo criativo. Primeiro que existe o meu processo criativo independente. O que seria isso para mim? É o meu processo criativo, que é a minha pesquisa artística, minha pesquisa criativa. Então, é um ambiente totalmente diferente, é um processo criativo totalmente diferente do meu processo criativo profissional. O que seria o meu processo criativo profissional? Parece que é a mesma coisa, né? Mas não, para mim, o meu processo criativo profissional, eu tenho um cliente, que é um ponto crucial do meu desenvolvimento, que exige entregas, prazos, uma estética específica, que previamente eu descubro qual que é esse estilo, qual que é o perfil do meu cliente, se ele é romântico, se ele é moderno, se ele é clássico, se ele é autêntico, se ele gosta, enfim, de X, Y, Z. Isso tudo vai influenciar muito no meu processo criativo. Porque é essa a finalidade, né? Agradar ao meu cliente. Então, nesse momento do meu processo criativo profissional, eu sou muito mais mecânica nos meus passos, nos meus processos, do que no meu processo criativo artístico. Vou falar primeiro do profissional, que eu acho que é o mais comum entre nós, né? O que mais se trabalha. Nesse meu processo criativo profissional, primeiro eu tenho essa pesquisa, eu entendo quais são as dores do meu cliente, né? Sempre, isso é o primeiro ponto. E a partir das dores do meu cliente, eu me pergunto até onde eu quero seguir na invenção de moda, eu diria. Até onde eu quero me desafiar naquele projeto. E por que isso é importante? Porque o momento lá na frente do Frankenstein, você vai estar mais ou menos seguro dependendo do quanto você se dispôs a se desafiar lá na frente. Então, quando eu vejo que é um projeto que o cliente me dá uma abertura muito grande, eu falo, opa, aqui é um campo que eu posso explorar muito mais, que eu posso me desafiar. Consequentemente, o meu Frankenstein vai estar mais cabeludo. Vai ser um processo mais desafiador. Então, eu estou saindo da minha zona de conforto, né? Quanto maior for a saída da sua zona de conforto, Mas maior dói. vai ser o bicho. Maior vai ser o Frankenstein ou outro bichinho que você queira colocar no lugar dele. Porque é natural, é novo, né? Por exemplo, para mim, o momento Frankenstein é muito presente em muralismo. É onde hoje, assim, é o Tá mais. sendo mais desafiador. Porque, primeiro que é um papel na vertical, né? Então, assim, eu gosto muito de trabalhar com a estética da aquarela, mas na parede não tem absorção e é na vertical. Então, é um desafio muito grande. E aí tem uma série de influências a expectativa do arquiteto, a expectativa do cliente, do marido. O marido, hoje em dia, o meu maior problema são os maridos. Porque é um investimento de arte, né, alto, que eu preciso suprimir, né, uma expectativa. Então, é muito interessante, assim, ir descobrindo quais são também as influências do meu processo criativo. E aí, o momento
inicial do meu processo, é esse onde eu entendo o quanto que eu vou me desafiar, né, naquele projeto, desenvolvo um guia do meu projeto, então eu sempre faço um estudo inicial. Então, em qualquer muralismo que eu vá desenvolver, eu sempre tenho primeiro um estudo, uma prévia, no papel, na aquarela mesmo. Você ali, você chega a trazer também referências. Referências para apresentar ali para o cliente, para vocês conseguirem fazer um link de pensamento para ir trabalhar, né? Não é uma regra. A Aham. questão das referências e dos projetos depende muito também do cliente. Tem clientes que chegam para mim e falam, ó, Te vira. te vira, eu confio no teu trabalho e graças a Deus 90% dos clientes são assim. Então eles me permitem criar de uma maneira muito fluida. E isso me dá asas e também me dá aquele medinho, aquele friozinho na barriga, né? Porque eu gosto de viajar mesmo. Então tem alguns projetos que eu me desafio além do que eu depois eu penso, olha, Você fala, o que eu tô fazendo aqui? eu fui inventar, essa louca. É muito comum, mais o que. Então, aí entra essa questão de uma certa ansiedade, que é natural, né? Então, eu hoje me entendo muito bem, hoje me conheço muito bem a ponto de saber de onde vem. Então, quando eu tô sentindo uma certa ansiedade, eu já sei, ok, entendo, fui um pouco além do que talvez eu tô acostumado, do meu limite, aprendo muito com isso, aprendo muito com os erros, que o que é muito interessante, porque quem está do outro lado não enxerga esses erros, porque é algo perceptível para mim, que sou técnica, que sou criativa, claro, muito, mas eu sou muito técnica. No meu processo, eu sou metódica, né? Eu sei como que eu preciso desenvolver o meu processo. Enfim, aí voltando, né? Então eu apresento um projeto para os clientes que desejam, que são mais visuais, que desejam ter uma conexão com o projeto visual, mas muitas vezes, agora, a maioria das vezes, eu já nem desenvolvo projeto. É só mesmo a fim de guia, né? Como eu já desenvolvi vários estilos de muralismo, então normalmente o cliente já fala, eu gosto muito daquela estética. E a partir daquilo, muitas vezes, no processo eu nem uso referência. Eu já entendi o que Já. é, já Uhum. absorvi, já tenho tudo na minha cabeça, porque eu já fiz tantas vezes que eu já decorei, né, literalmente como é o funcionamento da flor, o movimento da folha, o movimento dos galhos, o que fica bom, o que não fica bom. Então, tudo isso com a experiência a gente acaba decorando, né, mesmo? Acaba ficando automático. Eu me identifico bastante em toda essa primeira fase que você falou, que é o processo que é onde a gente lida com o cliente, né? Então, também comigo é esse rolê. Então, o primeiro foco é o cliente, o que agrada a ele, né? A gente entra em segundo plano, né? A gente vai para segundo plano. Então, é a fase da pesquisa, de se alinhar, de ver as expectativas dele. No meu caso, como, né, os projetos se focam realmente ainda na área da moda, né? Então eu também sempre tenho referências de estética a seguir, Uhum. mas também já consegui conquistar esse espaço onde o cliente que vem até mim entende qual que é o meu estilo. Então, mesmo que ele me dê referências, por exemplo, eu não trabalho com vetores, né? Fiz essa escolha de não fazer esse tipo de arte, mas mesmo que o meu cliente me traga uma arte com referências de vetor, ele sabe que o meu trabalho vai para um outro lado. Sim. Mas é justamente essa junção de tipo, ó, essa é a ideia, mas vai com a sua pegada, né? Essa é a importância da gente estar sempre mostrando a que viemos, né? O que Exato. queremos, né? E mais uma vez, olha como a questão do autoconhecimento é importante, né? É, Sempre relembrando, porque isso é fundamental. Você precisa entender quais são os teus princípios dentro do universo artístico, profissional, né? E isso vai te guiar e vai clarear a sua vida. Porque a partir do momento que você entende qual é o estilo que você gosta de trabalhar e se posiciona diante disso, tudo simplifica, né? Porque uma série de problemas você deixa para já trás, evita. já É, evita. já evita. Então é bem essa pegada de tipo, o processo ali para o cliente é o foco nele, né? Então, a linha de pesquisa, você entrar naquele clima, entender esse universo para entregar, né, o que o cliente está ali
desejando. E também compartilho desse sentimento de, ao mesmo tempo que a liberdade é maravilhosa, e a gente se empolga muito quando começa a falar sobre a ideia, que os pensamentos começam a ferver, você já quer fazer o universo, promete um monte, e depois que você vai, né, realmente entrar em ação, chega aquele momento de, caraca, a expectativa do cliente está lá em cima, a minha estava lá em cima e agora se vira nos 30, meu irmão tem que fazer o negócio Porque o acontecer. sangue esfria, né? O sangue esfria. O sangue esfria, as outras coisas da vida entram no rolê e tudo tem que se encaixar. É. É. E isso também é, mais uma vez, uma questão de se você se conhece, se você se policia, se vê de cima, né? Ok, estou nessa situação onde eu estou mega empolgada, mas calma aí, né? Eu sei as consequências de talvez explorar demais esse momento. Não que não possa vivenciar isso. Não, não é isso. É só para você arcar com as Consequências. consequências, é. Porque, assim, do que a gente se conhece, Candice, a gente sabe o quão responsável nós somos nos nossos projetos. Então, se a gente entra nessa onda de viajar lá em cima, colocar a expectativa lá em cima, a gente não vai entregar menos do que isso, né? E aí, nesse ponto que entram as ansiedades, os desafios, porque, de fato, a gente precisa dar um jeito, né? O que eu aprendi, Ruby, a gente é muito explosiva, né? Muito Sim. espontânea, já sai na gargalhada e já vai enlouquecendo ali com o cliente. Ele fala, ó, me faz uma estampa. Você fala, não, essa estampa vai até pro teto, né? Vai. Ou faz um muralismo, eu vou pintar seu chão. A gente enlouquece. O que eu aprendi observando esse comportamento de empolgação, que a adrenalina vai subindo e a mente vai fervendo, é falar menos. Então, o cliente começa ali na piraceira, eu faço muito mais cara de paisagem. Assim. Ah, massa! Muito legal, ótimo. Oh. Sabe? E vou controlando e vou segurando, porque realmente, na hora que você tá nesse pico, né? Que a gente entra em um êxtase, uma alegria, para isso que a gente vive, né, nesse meio, a gente esquece de N outros compromissos e prazos, N coisas que a gente tem no processo. E a gente se embanana ali na hora e realmente depois no fazer é complicado. Não quer dizer que a gente não vai entregar o nosso melhor, mas depois a gente tem que entender como é que está o nosso dia. E aí aquela parada do emocional. Como que vai estar o nosso emocional quando a gente for desenvolver esse trabalho? Porque pode ser que esse trabalho não vá acontecer agora, no já, né? Ele vai ter um prazo. E o legal é que quando a gente se priva de expressar todas essas emoções, Difícil. É difícil, mas é possível e é importante. Quando a gente segura um pouco, eu acho que na maior parte das vezes a gente acaba surpreendendo ainda mais, né? Então é um plus ainda, né? Porque a gente vai dar o nosso melhor, independente, né? Mas aí o cliente não tinha recebido essa injeção de adrenalina. Ele vem com mais calma também, né? E aí só fica a sensação boa do processo, né? E aí, começando a puxar, né? Essa fase, essas linhas de pensamento, essas emoções, é onde a gente começa a entrar nas fases do nosso processo na hora da criação, né? E quando aí você comentou sobre o processo quando é artístico, né? Quando a gente está livre. Quando a gente está livre e a gente aprendeu se permitir errar, se não dá certo, tudo bem, você não sofre mais com isso, né? Mas eu acho que quando tá com o cliente, a pega é mais tensa porque tem alguém esperando ali. Mas eu acredito que em ambos os casos, né, tanto a gente no lado profissional como a gente no desenvolvimento livre, né, onde a gente está realmente dando um mergulho interno, existe o que eu tive que aprender e não foi assim, já faz muito tempo que eu aprendi, ainda estou aprendendo, é lidar com a permissão de errar no processo, porque como a gente já trabalha há muitos anos com a nossa arte, é tipo assim, a arte vira dinheiro, vira tempo, e eu não tenho tempo
para falhas. Isso tem que acontecer. E a gente fica tão acostumado e bitolado nesse processo profissional que a gente traz para o nosso processo mais íntimo, onde era para o nosso prazer, e a gente começa a parar de se permitir errar, experimentar, explorar. E aí começa todo o clima. Ansiedade, as frustrações, o peso que a gente coloca nas nossas costas de ter que acertar de primeira, porque a gente não pode perder aquele tempo, aquilo é uma perca de tempo, e começa as fases mais difíceis do nosso desenvolvimento, que é lidar com tudo que vai acontecer na nossa cabeça, né? Que aí eu acredito que chega também a gente falar da fase do Frankenstein, que é o processo onde o desenho está começando, você está começando a pôr no papel. E quando a gente começa, a gente tem uma ideia muito clara do que a gente quer, mas até a gente conseguir jogar isso para fora, tá tudo muito confuso, né? E o que tá rolando na nossa mente, cara, isso não vai dar certo, né? Isso aqui tá muito estranho. É muito louco esse processo. E voltando, falando um pouco dessa questão do artístico, onde a gente se permitir ao erro é tão importante. Eu tenho aquela frase tatuada, né? Que a criatividade é permitir-se cometer erros e a arte é saber quais erros voltar a cometer. Para mim isso é tão importante que eu acho que eu sou um pouco disléxica, assim, um pouco avoada do mundo real, que eu gosto muito de errar. Então isso para mim é uma coisa muito natural. Eu gosto de errar. Eu tenho assim uma paixão pelo novo, assim, pelo experimento, pela experiência. Isso para mim hoje é bem natural. Eu acho que também faz pouco tempo que eu me entreguei tanto a isso, porque, enfim, eu consegui me estabilizar de uma determinada maneira, que eu consegui trabalhar somente com arte, tive mais espaço, né, para esse perfil para explorar autoral. E hoje em dia, assim, inclusive, quando eu quero, no meu processo artístico, quando eu quero inovar, porque eu tô o tempo inteiro pensando de que maneira a gente pode refrescar, né, o nosso olhar. Uhum. Mas pensar isso de uma maneira que não com ansiedade, mas sim para que você consiga se desafiar, para que você consiga continuar com um gostinho saboroso na boca. Porque quando você está num estado de conforto muito grande, você tende a ficar mais desanimadinho. As coisas não são mais tão legais assim. Pelo menos eu me conhecendo, eu sou assim, né? Eu não sei se é também pela nossa trajetória, que a gente sempre teve que se desafiar, enfim. Mas, enfim, a gente é esse resultado, né? Então, eu sou uma pessoa que eu tô em constante... legal, o que eu posso fazer diferente? O que eu quero inovar? Como eu quero... Que técnica eu quero experimentar agora? Porque, por exemplo, no meu trabalho profissional, eu já domino as técnicas que eu preciso. Por mais que eventualmente tenha um estilo um pouquinho diferente, mas a técnica em si, eu sei como chegar no resultado, né? Porém, no meu processo artístico, o que eu tenho feito ultimamente? Como eu já domino as técnicas de pintura a óleo, pintura acrílica, aquarela, escultura, N fatores, N técnicas, o que eu faço hoje em dia? Eu abri esse momento para viajar legal. E eu tô viajando legal nas minhas pesquisas. Então, eu tô desenvolvendo molde, por exemplo, eu fiz uma escultura, eu tô aprendendo como desenvolver um molde tridimensional. Isso é muito complexo, mas para minha cabeça é um momento de relaxar. Olha que louco, né? É um momento em que eu relaxo para conseguir liberar a mente um pouco do que eu sempre faço, né? Então, é um momento de refresco. E com isso eu acabo, de alguma maneira, sempre aprimorando o que eu já faço. É muito maluco. Mas é o Murilo Gun que fala sobre a criatividade. Ele fala que um ótimo momento e processo criativo de você desenvolver a criatividade é você olhar para outros lugares, né? Para outras temáticas, para outras formas de ver o mundo. E isso tudo vai auxiliar no seu processo atual, né? No caso, para a gente no profissional. Eu fiz um curso também, tá? Comecei, não consegui concluir ainda de desenho, então a gente tá, apesar de desenhar, a gente tá sempre fazendo cursos de desenho, né?
E uma coisa bem legal que tinha lá era que o aprendizado realmente ele vai indo em camadas, né? Então você vai se desafiando, coloca mais um bloquinho de desafio, desafio, mais um bloquinho. E justamente a gente entender que quando tá difícil é que você tá expandindo, saindo da sua zona de conforto, indo para uma zona de expansão. Se ficou desconfortável, você tá evoluindo. Exatamente. Então, aprender a gostar dessa sensação é fundamental para você estar em constante evolução. Então, assim, tô desconfortável, é porque eu tenho que evoluir. Tô desconfortável, é porque. Aí você tira o foco da dor e foca no que você sabe que vem na frente. Sim, Então entra numa pira gostosa, né? Então para de ser um desconforto e você sabe que você vai vencer isso. Então sim. é muito você observar também tudo que você já passou. E eu acredito que é como a arte. Então, pera, calma aí, quantos desenhos eu já fiz? E eu sei que esse é o processo. Eu vou começar a tentar pôr isso no papel, né? Ou seja lá qual seja, né, a forma de expressão que a gente vai trabalhar. Vai começar esquisito. O que eu tenho que ter consciência? Que enquanto não estiver bom, né, num nível assim que a gente julga aceitável, é porque você ainda não terminou. Exatamente. Precisa de camadas ali ainda, precisa de investir tempo, precisa de carinho. E quanto mais tempo e mais carinho você investe ali em cima, melhor ele vai ficar. Então, a arte é um negócio muito louco, porque a gente também tem que entender o momento de, putz, agora eu vou parar. Porque a gente Sim, sabe que enquanto fica ali, vai ficar. mais melhor vai ficando, porque vai, né, subindo as camadas ali. E essas camadas de desafio em cima da arte vão melhorando o trabalho, vão aprimorando. E aprender que quando você está naquela fase que está tudo esquisito, que está horrível, em vez de você desistir, jogar o lápis, falar, não, vou sumir disso aqui e começar de novo, é É aí, entender. é aí que E você tem aí que o dar aquela. Frankenstein. Sabe o que é legal, Curtis? Hoje em dia, olha que interessante. Na semana retrasada foi, eu fiz um mural numa clínica, um trabalho voluntário, onde eu fiz um projeto de, acho que eram 10 metros de comprimento por 8 de altura. Era bem grande, assim, uma parede gigante. A flor. A flor bem abstrata, bem maluca. Chegando lá, o pessoal ia levar o material, eu só vou contextualizar, né, para entender. O pessoal Uhum. ia levar todo o material, eu estava doando o meu trabalho artístico. E aí, não deu muito certo, enfim, o fornecedor que ia nos doar o material não conseguiu alguns pincéis, algum material. E assim, eu falei, não, vamos lá, é o tempo que eu tenho, vamos dar um jeito, a gente faz acontecer. Isso é outro ponto bem importante, de você sempre se colocar à disposição com as ferramentas que você tem em mãos, né? Não se limitar, não entrar naquela onda de vitimismo, ah, não, porque eu não tenho Eu pincel, não tenho. tenho esse pincel. Não pode sair arte. Não Gente, dá. não dá. Eu fiz a arte inteira com um rolo, com aquele rolo de pintura, a gente foi emendando um monte de taco que a gente encontrou. E eu tava disposta. Aquele dia eu fui disposta a deixar fluir, a me desafiar. E foi engraçado, porque tinham 3 pessoas comigo lá. E algumas pessoas passando no corredor também. E eu levo essas experiências como uma verdadeira. Acabou criando-se um circo aqui dentro, porque eu já sei que vai dar certo. Eu tenho uma confiança, e isso é muito importante para nós artistas. A gente precisa confiar no nosso talento. Que vai Independente dar bom. que vai dar bom, independente do resultado que o exterior espera, quando se trata de um trabalho artístico, né? Quando se trata do profissional, a gente já conversou, a gente precisa seguir algumas questões estéticas, enfim. Mas quando se trata do nosso potencial artístico, só a gente tem em mãos aquele resultado. E aquele resultado excepcional você só vai encontrar quando você confiar 100% no processo, quando você confiar 100% que o Frankenstein está lá para te ajudar e para te elevar no quesito uma nova fase do seu trabalho, né? E quando eu estava iniciando o trabalho lá naquela clínica, os 3 ao meu redor, eu dava umas olhadas de vez em quando, eventualmente eu olhava ao redor. Eles estavam tipo assim, ó.
o que vai acontecer? Porque no início ninguém entende nada. Ninguém Sim. entende nada. Nem eu entendia muito bem, pra ser sincera. Eu não entendia muito bem. Porém, eu confiei muito. Eu falei, não, eu vou me Vai desafiar. sair alguma coisa Vai ser daqui. uma coisa. Se não ficar bom de primeira, eu continuo mexendo. Essa É é a isso. questão. Se não tá bom ainda, eu continuo mexendo. Esse foi o meu pensamento, meu princípio. Falei, alguma hora vai ter que ficar bom. Não importa o tempo que eu vou ter que ficar aqui, eu vou fazer ficar bom. E aí, enfim, comecei lá com aquele pincel maluco, aquela coisa, um O bamba, rolo. o rolo, uma loucura. E aí, quando começou a formar a flor, eu já sabia da cara da galera ao redor, né? Ficou um silêncio, assim. E eu lá, eu pensei, agora subi no palco, né? Subi no palco fazer o show. E por dentro eu me divirto muito, Candice. Me divirto demais, porque eu sei que para quem tá ao redor, primeiro que eu acredito no poder da arte, né? Na transformação que ela gera. Inclusive, nesse dia surgiu uma frase que foi que nos desafios estão os nossos maiores presentes. E de Que fato, linda! é lindo, né? Surgiu exatamente por isso, porque eu me deparei com um desafio nunca antes visto. Eu tava lá eu tenho 1,60 m, gente. Eu tava lá com 10 metros de altura para pintar em menos de 2 horas, porque a gente precisava voltar sem material, sem projeto, sem tempo, sem nada. Eu tinha o quê? Eu tinha um rolo e a minha autoconfiança. E bora que alguma coisa vai sair. Mas você Embora. sabe, Ruby, que realmente nós somos essas camadinhas que vão acontecendo e nos transformando, né? Eu aprendi muito com você essa liberdade, apesar de desenhar desde criança, eu verdadeiramente nunca me senti livre. Mesmo, né, durante muito tempo, mesmo todo mundo elogiando, nossa, que coisa linda, minha mãe é a mais coruja da face da terra, então, né, onde o filho fez uma gota é o melhor desenho do mundo, né? Então, eu nunca tive problema de incentivo, mas eu sempre aqui, tipo, cara, isso não tá bom, e essa cobrança, esse peso e a dor, né? Então, a arte junto com a dor. Mas com você eu aprendi muito essa liberdade de tipo, cara, isso é arte, não tem certo, né? Não tem errado, bora experimentar. Se não tá legal ainda, é porque ainda não acabou. Exato. Bora investir tempo em cima. Eu aprendi, né, ter essa confiança de tipo, cara, eu sei, né? O meu eu sei, eu não sou a melhor do planeta, mas o meu eu sei, a minha arte eu sei, né? E eu sei que eu vou investir e em algum momento eu vou fazer isso dar certo, né? Pode não ser fácil, mas se eu curtir o processo, eu desbloqueio, se eu tiver essa consciência. E também com a MAG, né? Eu aprendi esse ponto que você falou de não surtar quando as coisas não saem como a gente quer. Então, por exemplo, chegar num ambiente e não tá os materiais ali. Se eu pensar na Candice de alguns bons anos atrás, cara, eu ia querer esfaquear alguém. Lembra do mural da Lancaster, do projetor? Então, assim, aí ali eu já tava melhor, tá? Ali eu já tava bem melhor. Então, imagina a Candice adolescente. Tipo, saiu uma pedra do lugar. E agora? Eu realmente me revoltava. E conforme eu fui aprendendo, né? Porque a Magda você conhece, né? É aquela paz na terra. Ah, deu tudo errado. Ah, ótimo. Tudo bem. Ela é essa plenitude. Ah, caiu o planeta. Tá bom, tá bom. E aí eu aprendi isso. Então, tipo, cara, o que eu tenho aqui? Vamos inventar, vamos. E olha que louco. Apesar de eu sempre ficar muito nervosa das coisas saírem do lugar, eu sempre fui muito boa de improviso. Sempre. Então, por que a dor? Né, que fala aqui no sul. Controle, né, que a gente tem. E assim, que todo mundo fala em jambrar. Eu aprendi esse termo aqui, né? Vamos enjambrar, tipo, vamos, né, improvisar. Tipo, cara, eu sempre fui muito boa de improviso, desde criança.
Então, eu sempre lidei com as coisas, mas mesmo tendo essa grande facilidade de improvisar, eu tinha que arrastar a carroça, de mostrar toda a minha insatisfação por não estar exatamente do jeito que eu queria, né? E depois improvisar. Quer dizer, enfim, eu ia Dois ter trabalhos. que fazer. Mas eu acredito que vai muito do nosso. A gente, entre aspas, dar certo o nosso lado profissional, a nossa vida, a gente sempre teve que calcular muito, né, Cândice? Porque a gente vem de uma história onde a gente teve que planejar muito, se desafiar Enjambrar. bastante, enjambrar bastante, mas a gente planejava, né, Cândice? Então, quando alguma coisa sai do nosso Controle. controle, é como se desafiasse a gente, é como se a gente tivesse falhado. Nossa, eu falhei em alguma coisa. É como se fosse esse sentimento, né? Inconscientemente. E em paralelo a isso, é muito legal porque na aquarela, quando eu dou workshop de aquarela, eu percebo, né? Quando as pessoas. Eu sempre falo que é mais do que. É diferente de um curso de aquarela, é um curso de permissão, né? É onde você aprende que os efeitos, as manchas, cada mancha, cada defeito é a principal característica e a que mais vale na arte. Então, Aí a arte depois alguém fica tentando imitar o seu erro. aquela mancha. Exato. Que loucura, minha gente. A arte é o único lugar que a gente tem permissão e que vale muito dinheiro o erro. Então, a gente precisa se apropriar dos efeitos, né? E fazer dos defeitos a nossa principal. Eu acho que era Modigliani que pintava os olhos fechados porque ele tinha dificuldade em pintar olhos e ficou a característica dele. Então vejam só. Não, é fatal. E a gente faz isso. Poxa, eu tenho uma dificuldade de determinar determinado elemento, então eu vou por outro caminho. E aí todo mundo se atrai por aquilo. E mal sabe que você fez aquilo porque você não conseguia fazer o outro. Exato. Então, o louco é que os barulhos estão acontecendo aqui. Ninguém está vendo. É eternamente uma luta com você mesmo. Sim. E quanto mais você se permite, menos você tenta se aprisionar e começa a explorar o que você tem e usa o que você tem a seu favor, mais livre fica o seu processo, né? E entender que nem todos os desenhos vão ficar do jeito que você gostaria. Mas o mais incrível é que outras pessoas vão gostar, mesmo que você não tenha conseguido dar o seu máximo. Agora mesmo, né, onde eu produzo, né, o conteúdo para o YouTube e tudo mais. Você tem noção do que é a Cândice, você que me conhece, se permitir colocar um vídeo de um desenho que eu não gostei? Cara, isso pra mim, ninguém vai saber, mas isso pra mim foi elevar o meu nível de confiança no meu trabalho para uma escala bizarra, porque assim, eu saber que eu erro, tudo bem. Eu deixar os outros verem o meu erro é outra história. Então, assim, cara, isso foi o que eu consegui fazer agora. Não ficou legal, não gostei, mas fez parte de um processo. Bora compartilhar que às vezes não dá certo. Às vezes você não vai gostar. E alguém vai gostar, e você fala, ok, e tá tudo bem, né? Tudo bem. E é muito. Eu acho que a gente está vivendo um novo momento. Assim, a gente viveu o boom da internet, onde tudo era muito novo, onde muitas fantasias se criaram, né? Muitos outros tabus se desvendaram, mas a gente está vivendo um novo momento que eu vejo, assim, que a gente está iniciando um novo momento de uma verdade, né? Onde a gente é muito transparente, assim. Ainda assim, é óbvio que as redes sociais, eu não vou ficar mostrando todo o molde que eu faço errado, porque vocês ficariam com raiva de tanto molde que eu tô fazendo, tanto tempo que eu tô dedicando pra uma coisa que tá dando errado há mais de 5 meses, né? Mas é muito o processo que tem por trás de um trabalho que vocês veem no final também é muito grande. Por exemplo, a questão da flor abstrata lá. Vale lembrar que aquela flor, obviamente, dentro do meu conceito, só deu certo no final, porque sim, antes disso eu estudei bastante. Quantas flores que eu já não fiz na minha vida. Então, sim, essa segurança também
ela vem muito alinhada à experiência. Então, não esperem uma, né, falando assim, uma frase, um momento de análise. A gente não pode esperar que essa autoconfiança venha do Do nada. nada. Do nada. Ela não vai cair o manto da autoconfiança, não existe isso. É o processo, é a experiência. Quanto mais erro você cometer, mais próximo do manto da autoconfiança você está. Você É fala, muito isso. puxa, errei, cagou Ai, que tudo isso ótimo. aqui. Gostaram? Sabe, você pensa, Deus do céu, cara, que é isso? Se É. vocês estão felizes, eu tô feliz também. E aí você começa a se permitir que, tipo, nem tudo vai sair exatamente como eu quero. Mas se as pessoas que estão ao meu redor ficaram felizes, se permita, receba o elogio. Sim, Aceita. A sim, gente não aceita, né? Eu sim. falo, eu e a Maga, a gente tem essa parada de tipo, aceita o elogio, por favor? Porque a É. gente fala, nossa, como você tá bonita hoje. É? Aceita o elogio, a gente já corta. É. Aceito, obrigada, tô ótimo. Então, a gente se permitir, né, Ruby? Falar, poxa, tá legal então, se tá legal, então esse também é um padrão de legal, né? E sabe o E no que? próximo a gente explora novas possibilidades, né? É. Eu tive uma experiência, acho que até já contei aqui, não sei, mas acho que eu já contei, mas eu vou contar de novo. Que foi um Bora. evento que eu fui convidada e eu tinha que pintar no palco, né? E mais uma Ah, e vez, aquele lá, eu lembro. Aquele mais uma vez evento. não tinha as condições ideais para pintar. Eu tava no escuro, não enxergava o que eu tava pintando, a minha tela tava balançando, enfim, tudo certo, né? Era transparente, então eu não via nada, era um acrílico, né? Não via nada, mas tava tudo bem. E eu entreguei nas mãos de Deus, falei, olha, meu querido, tem uma hora que eu preciso do Senhor, é agora, me ajuda, né? E eu me permito muito viver o processo. É uma coisa muito minha, assim, mas eu me entrego de corpo e alma, quando é artístico, né? Me entrego de corpo e alma, mesmo, eu deixo, assim, e é uma coisa, assim, até meio maluca, que às vezes parece que eu não tô fazendo nada, que é um, né? Se eu Sim, deixar é de só vai. canto, só vai. E eu, no final da pintura, eu olhei, eu falei, né? Aquela coisa de, nossa, que é isso? Mas, enfim, eu olhei e falei, bom, acabou o show, eu tenho que sair do palco, teoricamente eu tive que acabar a tela aquela hora. E só que me invadiu um sentimento muito interessante, que foi o seguinte: a gente não faz os trabalhos artísticos, normalmente não são necessariamente para nós. Eles vêm, nos curam, mas eles têm um papel a continuar a seguir, né? Depois daquele momento que eu desci do palco, levei aquele acrílico pro stand onde a gente estava, uma mulher veio em prantos para mim. Ela falou que aquela obra transformou a vida dela, que ela não conseguia parar de se emocionar ao ver o processo acontecendo, e que aquilo tinha tocado ela de uma maneira tão profunda, mas tão profunda, que algo nela tinha se transformado e ela não sabia o que era, como, quando. E foi assim, um processo muito intenso. Então imagina só, se eu estivesse fazendo essa tela num quarto fechado, no meu ateliê, longe do mundo, e deixasse isso guardado, porque eu, na minha pequena limitação, né, na verdade, na minha grande limitação, imaginasse que aquilo não é relevante. Quem sou eu para achar que é Não. relevante? A gente precisa sempre entregar nossa obra para o mundo, porque essa é a função da arte, né? A gente vai lá como ferramenta, executa e aquilo segue Não, caminho. é maravilhoso, né? Eu tenho, você sabe, né? Eu já falei isso várias vezes, eu sempre fui uma pessoa extremamente fechada, né? Tenho amigos, não dá para contar nos dedos as pessoas que realmente são próximas a mim, né? E a partir do momento que eu me abri para o online, com toda a insegurança do começo, né? O medo de se expor, entendendo como que é se abrir, mensagens que você recebe de algo que você falou, de alguma linha de pensamento que você teve, você jogou para fora.
um desenho que você colocou, uma frase que você falou e você recebe um retorno que aquilo, de alguma maneira, fez sentido para uma pessoa e você conseguiu tocar a vida daquela pessoa, é um sentimento que transborda em você de uma maneira tão grande, é viciante, né? Porque você busca então sentir isso de novo, porque é maravilhoso. E, nossa, eu já recebi cada coisa linda de tipo, de não saber onde pôr as mãos, de pensar, nossa, como que o que fazemos, o que falamos, o que jogamos para fora pode impactar a vida do outro. Isso porque a gente nem imagina das pessoas que não falam pra gente. Sim. É uma corrente do bem maravilhosa e não precisa falar, né? Não Não, precisa. É gostoso escutar, mas não precisa falar. Mas, sim. tipo, quando a gente tem essa consciência de que o que nós fazemos pode tocar o outro, essa bolha de amor expandir, né? Essa coisa gostosa. Ai, a arte é boa demais e faz valer a pena. Só que a gente só vai conseguir tocar o outro, expandir, quando a gente começa a se permitir. Se É. permitir errar, se permitir explorar, se permitir mostrar despretensiosamente, né? Às vezes, quando vem umas coisas esquisitas aí no meio do caminho, umas pessoas que não te entenderam, não têm os mesmos valores que você só deixa passar, deixa Sim. ir, né? Vai, Faz- amor, vai seguir sua felicidade, faz São parte. ruídos, né? Esses ruídos, e também a gente aprende muito, porque é muito difícil a gente aprender é, lidar com o fato de saber que nem todo mundo vai gostar da gente. Sim. Nem todo mundo vai gostar da nossa arte. Nem todo mundo vai. Seria muita pretensão nossa achar que todo mundo iria. Você sabe que isso é algo que eu falo muito para a Lin, né? Porque como isso sempre me machucou muito, eu tive, de menina eu tinha muita necessidade de aceitação, de pertencimento. A gente já conversou muito sobre isso. Hoje, quando a Lin tem um coleguinha, não quer dar a mão, não quer, eu falo, ou né, não quer proximidade com ela, eu falo, filha, tá tudo bem. Nem todo mundo vai gostar de você e não tem problema, você é maravilhosa. Então, ela fez 3 aninhos, né, ontem, mas eu já falo isso para ela, filha, tá tudo bem. Nem todo mundo vai gostar da gente, não tem problema. Porque eu acho que era algo que eu precisava ter escutado mais. Como minha mãe é muito coruja, né? Tipo, ai, a filha maravilhosa do mundo. Eu acho que eu precisava ter escutado. Tá tudo bem se não gostarem do seu trabalho. Tá tudo bem Faz se todo sentido. Muito legal. alguém vai gostar, em algum momento vai encaixar. Para alguém aquilo vai servir, né? Sim. E aí você começa a se permitir mostrar. Porque se você não mostra, se você não passa essa fase do nosso desenho onde não tá bom, a gente não tá gostando, a gente não tá se encontrando. A gente não se permite passar esse processo e depois expor. A gente tá com um peso muito grande nas costas de ter que agradar todo mundo. Sim. E isso só Vai, atrapalha o nosso e vai processo criativo. muito. Eu acho que uma pergunta que todo mundo pode se fazer é isso, né? É como os nossos pais, né? Como eles reagiam com a gente quando a gente errava, quando a gente. é, Enfim, os meus pais, eles sempre foram muito. Sempre. Isso foi ótimo. Eles sempre me deram uma responsabilidade muito grande. Se eu fizesse uma coisa errada na escola, uai, você fez errado agora, né? Eu nunca fui diferente da sua mãe, que foi corujona. A minha nunca foi. A minha sempre foi, não, errou, se vira, o problema é seu. E Em isso me casa a deu. pressão era forte. Eu tinha, tipo, a pressão da perfeição era Não, a minha pesadinha. casa sempre foi muito, 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 assim, muito livre. E aí isso reflete totalmente na minha personalidade, no sentido de, meu, eu faço o que eu bem entendo, eu sei que eu sou responsável pelo que eu tô fazendo. Então, pra mim, eu vejo que isso tem um reflexo total, né? E a gente se fazer essas perguntas, entender como foi, quais foram as crenças limitantes ou não, porque todo mundo tem as suas crenças, né? Eu não tenho algumas, mas tenho outras e E aí essa vai virando essa bola que somos nós. se a gente se perguntar e entender como que foi esse princípio, isso já vai nos auxiliar a compreender muita coisa, né? Muita, Muita. muita coisa. Então é justamente isso. Por isso que não tem como a gente falar de arte. Não importa se eu estou falando de uma arte livre, de um hobby, se eu estou falando de um lado profissional, seja lá qual for. Se você não se entende, não entende por que você tem determinadas atitudes, por que você se posiciona de determinadas maneiras, você não tem controle na sua vida. É como se você tivesse eternamente num automático,
né? Eternamente num fazer sem saber por que estou fazendo, só sei que é assim. E você nunca toma as rédeas, né? Da sua vida, da sua arte, né? E eu vejo, assim, que eu pesquiso muito sobre psicologia e eu vejo que e a gente está vivendo um momento, um dos mais tensos no quesito ansiedade, depressão, né? Síndromes de pânico e tudo mais. E eu acho que isso muito acontece porque a gente não tem o autoconhecimento para enfrentar as nossas vulnerabilidades e nos aceitarmos como somos. Todo mundo obrigado a ficar sozinho, né? Se conhecer. Essa sou Como é eu. difícil. Então eu acho que primeiro a gente precisa tirar aquele peso que gente, vamos relaxar, vou até tomar um chimarrão aqui para homenagear, porque olha, a gente tem que levar uma vida que é verdadeira, que é leve, Sim. que é real. Menos pressão e mais... De perfeição, menos pressão de perfeição. A gente não é, nem se a gente tentar ser, vai ser. A gente faz cagada o tempo inteiro. Tá tudo bem. E o meu pai, eu escrevi até uma carta do Dia dos Pais, que ele mora em Santa Catarina, né? Então eu não estive com ele. Ruby, faz assim, ó, segura a carta do seu pai. Vou Tá. salvar o rolê e a gente volta para finalizar, contar mais umas historinhas e finalizar. Voltei. Voltou. Não tem jeito, né, Ruby? Para nós é assim, né? Traz a marmita, põe aqui do lado, porque serão horas. Oi, Belisa! Oi, Bel! Quanto tempo! Bel... Nossa, Bel... gente! Você tem que vir para cá. Eu vou sim. A hora que, né, normalizar um pouquinho. Vem agora aqui pra bolinha aqui de casa. Né? Aqui não tá sem vírus. Saudades. Então, vamos esperar mais um pouquinho, né? Um pouquinho. Mas... O que você ia falar que você tá fazendo? Não, eu ia falar que agora eu não consigo nem sair do meu ateliê, porque graças a Deus estou com a agenda cheia até final do ano, tendo que passar para 2021 já, um monte de coisa, né? Eu nunca imaginei. Eu falo, gente, viver de arte, como assim? Dá certo. Não, é muito louco, né? Porque eu também peguei um monte de trabalho e fico aqui me fazendo, né? Não, bora lá. Bora, não, Mas é importante. Esses momentos, assim, eu tenho, tipo, agenda cheia, mas eu não abro mão, assim, de momentos que são importantes para mim. Isso também é muito importante, né? Porque isso não prejudica. Isso é outra conversa de mais 2 horas. 2 horas. Vamos marcar esse bate-papo. É o único jeito da gente parar para conversar, fazer lives. Então a gente... Em nome de Jesus, né? Bora lá falar do seu PAPS, da carta? Vamos lá. Tava falando... Quando você comentou que você falava pra Aline... tá tudo bem. Tudo bem. Tá tudo bem. Eu me dei conta que o meu pai me deu o maior presente da minha vida com uma crença que ele implementou em mim. Sem querer. Da carta eu escrevi isso. Eu falei, pai, você me deu o maior presente depois da vida, né? Claro, você me deu um outro grande presente. Que foi uma frase que você falou a vida inteira. E não só falou. Você deu exemplos e demonstrou no dia a dia que acreditava no que você falava. Que era, vai dar tudo certo. Meu pai a vida inteira falou essa frase. O meu pai é assim, não tá muito bom, mas daqui 30 dias vai estar ótimo. Sério? Com os perrengues aqui, mas daqui 30 dias... Essa é boa, hein? Ele bota uma data. Cara, essa é a frase da vida do meu pai. Olha que interessante. Daqui 30 dias, não, vai estar tudo maravilhoso, tudo resolvido. E toda vez que eu vejo ele, não, daqui... Não, mas é muito interessante. O meu pai falava a frase, não, vai ficar tudo bem. Não, vai dar tudo certo. Não, vai dar tudo certo. Esse é meu pai. E isso, no meu consciente e inconsciente, ativou um modo mágico que vai dar tudo certo. E eu acredito tanto nisso que, com base nessa afirmação que o meu pai a vida inteira falou e demonstrou... E realmente enraizou em você. Enraizou. E ele também confia muito nisso e
e pode não estar bom, mas vai dar certo. Vai dar certo. E eu segui isso porque, de uma passagem rápida, né? Eu saí lá do interior de Santa Catarina, fui para Blumenau na maior loucura, tipo, sem base, Sem lei, sem documento. Segurança, sem lei, sem documento, literalmente, porque fui roubado na primeira semana. Aquele drama queen, né? Aquela história mexicana. É aquilo que eu falo, a gente não pode contar nossa história inteirinha, porque senão vão achar que é mentira. Vai misturar Maria do Bairro com... Não pode. Paula Bracho. Enfim, e eu sempre confiei que de fato daria tudo certo. E sempre deu. Claro que eu fiz muito para que isso desse certo, né? Mas aquilo é tão presente na minha vida até hoje que quando eu tenho um desafio muito grande na minha frente, assim, e isso eu escrevi na carta, assim, eu escrevi chorando porque é uma maluca, lógico, né? Não, mas se você vem aqui em casa, a gente só chora, né? A gente começa a conversar. Mas é lindo isso, e inclusive é uma coisa que eu falei pro meu companheiro também, para ele também escrever cartas, eu acho importantíssimo escrever cartas, é muito importante, mesmo que você não as envie, mas escreva, né? Nem que depois você queima, mas escreva, é muito bom. E aí escrevi essa carta falando desse presente que é essa frase de afirmação, que ele não faz ideia da mulher que ele me tornou com essa frase. Que com essa frase eu sou capaz de tudo. Rodar a baiana, né? Girar o que for. Girar a pombagira. Girar a pombagira. E não, olha, isso. Então, para mim, entender não por aqui, mas por aqui, né? Entender o quanto nós somos capazes, o quanto a gente tem potenciais que a gente sequer se permite experimentar. Então, se tem uma por frase... crenças limitantes. Por crenças limitantes. Por medos de julgamentos. Por achar o que o outro vai achar. Não dá nem a chance do outro achar. Você já acha por ele. Você já acha por ele. Exatamente. Então, eu acho que hoje, assim, esse momento aqui, essas 23 pessoas que estão aqui conosco, vamos pegar todas essas crenças limitantes, né? Vamos entender quais foram as frases que a gente ouviu na nossa infância que não fazem o menor sentido. E joga fora. Joga fora, minha gente. Deixa passar. Não tenho nem o lixeiro aqui perto, mas joga aqui, ó. Joga aqui. Joga. Foi, gente. Peguei, joguei fora. Mas e é o autoconhecimento, cara. E aí a gente volta, aí depois o povo não entende, porque, tipo, cara, eu quero só aprender isso de você, não quero falar de autoconhecimento, não quero isso, blá, blá, blá. Não tem jeito. Porque, tipo, todas as nossas ações, todas as nossas limitações, nesse pacotinho entra tudo, né? Entre as coisas positivas e as coisas que lhe freiam, né? Entra tudo. E aí, quando você começa realmente a resgatar quais são os seus pilares de valores, o porquê você tem eles, de onde é que saiu isso aí? Não saiu do nada, você não nasceu com esses valores, né, em você de uma maneira, vim divina, não. Veio do nosso meio, das nossas experiências, de quem nos criou, né? Seja lá quem foi que nos criou, vem deles. E é bem isso. Nossa, você sabe que esse lance de... Eu já tentei falar para o meu pai, achei que é super fácil, super fácil. Valores extremamente fortes que eu tenho em mim, que são os meus maiores pilares, que justamente foram de frases em momentos determinados da minha vida que meu pai me falou, e eu quis compartilhar isso com ele, de falar que isso era a minha base, porque geralmente você vai falar e discute, mas você nunca para falar o lado bom, né? Como é difícil a gente compartilhar o bom. E pelo menos assim em casa, né? A gente sempre teve sempre foi muito aberto para conversa, sempre tivemos o direito de falar, de se expressar. Nem que não tivesse, a gente era tudo queixudo, falava mesmo, né? Mesmo apanhando, falava. Mas é totalmente ao contrário. Ninguém nunca falou nada. Assim, lá em casa a gente falava muito, a gente apanhava, mas falava. A gente não falava nada. E aí eu iniciei esse movimento. E aí eu fui falar pro meu pai desses valores que eu gostaria que ele soubesse que foi dele que veio. Eu não conseguia. Eu só chorava. Você veio, eu achei que ia ser tão simples falar com ele.
E eu consegui falar, mas no meio daquele... Sabe? E engoli o choro, calma que eu vou conseguir. E voltava. Mas assim, enfim, aos trancos e barrancos de choro de italiano misturado com mexicano, virou uma loucura. Eu consegui falar pro velho e foi muito bom, foi muito legal. Libertador. E foi libertador, foi importante, né? Em falar em vida, né? Porque às vezes a gente fala quando não dá mais tempo. E foi muito bom para mim. E realmente, e tudo isso, né? Então, assim, por que que eu tenho dificuldade em compartilhar meu desenho? Por que que eu tenho dificuldade em determinadas ações? E N processos da nossa vida, tudo são coisinhas que aconteceram lá atrás, que estão aí te prendendo, que você trouxe o passado para o futuro, né? Sim. Não é nem no Sim, presente, que é difícil a gente estar no presente, né? Você já projeta, né? Você já projeta, você baseia tudo que está por vir por coisas que aconteceram, né? Então, uma arte não deu certo. Aí você já joga o lápis, nunca mais, porque não deu certo. Tipo, cara, aquela. E alguma coisa deu certo ali, alguma coisa se aprendeu. Não foi do nada. Finaliza esse rolê aí que algum aprendizado tem. E eternamente o nosso... de finalizar, né? Não tenha medo de finalizar. Porque mesmo que tá tudo esquisito, né? Às vezes é medo do erro, mas muitas vezes é medo do sucesso. Tem que Olha só, né? Tem isso também, minha gente. A gente tem medos que a gente nem imagina, né? Mas assim, para mim, né, Candice, muitas coisas eu me privei de, tipo, o medo de dar errado ser tão grande que eu não me permitia acertar. Uhum. E, cara, só que é 50-50, né? Tipo, tanto pode dar boa quanto pode dar ruim. Isso aí em você tentar um projeto, você tentar numa entrevista, você, sei lá, num relacionamento, em qualquer coisa, né? Tirar esses N bloqueios aí da sua vida vai fazer diferença. Vem pra arte, como a gente começou falando. É que a arte vai se enraizando pela nossa vida, porque é tudo a mesma coisa, né? Sim. Cara, é tudo ligadinho. Você age com a sua arte, com o seu trabalho da mesma maneira que você age na sua vida pessoal. É tudo misturado, é complicado. É delicado, né? Mas ao mesmo tempo é um presente, né? Porque a arte, ela tem essa... No meu caso, assim, a minha arte é muita poesia, né? Porque eu escolhi, é uma escolha, você faz uma escolha. Eu escolhi expressar através do meu trabalho artístico o belo, o visível, a arte num formato de paz, harmonia. Foram escolhas que eu escolhi para minha vida. Eu externalizo aquilo que eu quero muito vivenciar aqui dentro. Não quer dizer que eu já seja tudo isso, né? Não quer dizer que eu não tenha meus espinhos. Você está materializando o que você quer. Eu estou, ao invés de projetar um medo, eu projeto algo belo e uma transformação, e um crescimento, e uma permissão para o belo, uma permissão para a poesia. Eu estimulo a poesia no meu dia a dia. Eu estimulo... É muito engraçado. Quem convive com a gente, assim, sabe... Aqui, eu vivendo aqui no meio da Mata Atlântica, quase... errado, gente, mas enfim, tem mata ao redor. Eu gosto de imaginar que é Mata Atlântica, bem fechada, eu gosto. Vivendo no meio das plantas, analisando o desenvolvimento. Tem uma árvore aqui em casa que me ensina todos os dias tanto que você não faz nem ideia. Se eu começar a falar... Eu te conheço, a Ruby é a poesia, né? E já começa... É lindo. E, enfim, não lembro nem o que eu estava falando inicialmente, mas uma outra coisa que eu peguei o gancho que eu guardei aqui numa outra caixinha é no sentido de quando você desenvolve um projeto. Ontem eu tava vendo um vídeo do... Eu não lembro o nome do menino, mas é um canal no YouTube que chama Arata Academy. Não sei se é japonês, chinês, não sei o que é, gente. Me desculpem, mas acho que é um japonês, não sei. A mensagem ficou. Ele fala, oi, tudo bem? Ele é muito centrado, é muito bonitinho vê-lo falando. E ele fala muito sobre foco, sobre flow, sobre criatividade, sobre determinação, sobre ter consistência, tudo aquilo que são pilares para um bom desenvolvimento profissional e humano. E ontem ele falou sobre o estado de flow, Seiichi Arata. Isso mesmo, o menino falou aí.
Esse mesmo, Seixerata. Eu acho uma gracinha. E eu achei muito legal que ele falou sobre o flow. O que é o estado de flow, né? Primeiro que ele dá no vídeo vários parâmetros que você precisa cumprir para entrar nesse estado. Mas o estado de flow, você tem três pilares, que é o da inércia, onde você já domina o que você faz, o estado de flow e o desafio extremo, que é a ansiedade. Então, o estado de flow tá aqui no meio, né? Onde você aquilo que a gente falou bem no início, que a gente precisa se desafiar no ponto onde a gente consiga entrar no flow, que é o momento que você se entrega e permite o fluxo acontecer. E aí, não importa o resultado final, não importa o que você colocou diante no início, o que importa é a ação, que nada mais é do que uma meditação. Você está presente. Nossa, presente. A gente está totalmente presente quando a gente. Meu, arte é meditação. E Não aí sempre, né, Candy? É, mas assim, eu comecei a entender que pode ser. Que Sim, pode ser esse ela momento. deve, mas às vezes A no gente está com a mente profissional, longe, a gente está no automático. principalmente no profissional, acho que existe ali um ponto de resistência, uma tensão que acontece, que é o prazo. Que é o Então, prazo, tem momentos exatamente, que só que você dá não uma atrapalhada. cabeça, né? Você não tá com cabeça, você não tá inspirado, mas você tem um prazo a cumprir. Então, às vezes, tem aquele livro da A Grande Magia, da Elizabeth Gilbert, que ela fala sobre você sentar na cadeira e fazer, né? Que o grande convite à criatividade é você sentar diante de uma mesa e escrever, no caso dela. Então, tem esses dois campos, mas sim, a meditação, a arte, ela é pura meditação, quando no flow. Porque se você tiver assim, se vamos dizer que, ok, eu só vou ter uma tarde para desenhar, eu vou ter 1 hora, 2 horas, só que se nesse momento você entende que você vai estar presente ao que você está fazendo, você está meditando, né? Que nada mais é do que vir para a presença. Então, assim, se você conseguir encaixar isso ao máximo, quanto mais você consegue fazer isso, mais momentos, né? Isso traz um equilíbrio. Vai trazendo uma paz que vem se somando e melhorando a sua qualidade de vida, né, Ruby? Que até eu falei, a gente tem que marcar uma live sobre isso, porque a qualidade de vida influencia diretamente. E qualidade de vida, eu não tô falando aqui você, não ter problema, não ter preocupação, não ter nada. Não é isso. É o fato de você cuidar corpo, mente, alma, para tudo fluir bem. Quando uma dessas pecinhas está muito fora do rolê, você vai ser prejudicado, né? É Você como vai. que sai da engrenagem e tudo sai do lugar, né? As bielas ficam tudo solto ali, o negócio fica meio esquisito e não vai. E começa a ser prejudicado. E eu vivi uma fase bem recente, né? De realmente ter focado tanto no profissional que esqueci todo o resto. E isso me tirou do eixo, me fez mal. E aí, quando você vê que você está na beirada ali do precipício, o que você faz? Pronto, tem que sair juntando os cacos e pôr as coisas no lugar. Então, 1 hora você vai ter que se acertar, minha filha. Não tem, né? Então, manter esse equilíbrio, né? De se conhecer, entender o que está acontecendo com você, se permitir, se aceitar como você é, deixar vir à tona tudo que você tem aí dentro, coisas que eu falo, né, por mim, não ter medo de parecer boba, não ter medo de parecer sonhador, não ter medo de, vão me achar um viajão, não, tira a pressão da perfeição, tira a pressão de todo mundo tem que gostar, todo mundo tem que achar lindo, todo mundo nada, sabe? Precisa ser importante para você, né? Precisa em primeiro lugar, né? E aí a gente vai vendo as outras escadinhas do que importa. Você não tá fazendo mal para ninguém, Jesus? Então tá tudo certo. Meu Deus do céu! A gente tá aqui falando de arte, né? Como é louco! A arte é o mais sublime, né? No sentido da ação, é o que te permite você ser a sua maior essência. E ainda ali, nós do 3D estamos com limitações, né? A gente não permite que a arte seja o que ela tem por essência, que é a maior verdade. Que é o louco? Nós, como artistas, estamos sempre buscando o nosso DNA. Qual que é o meu DNA? Qual que é o DNA da minha arte?
E aí a gente fica aqui, ó, que o meu DNA tem que ser parecido com o que aquela pessoa está fazendo. Aí você trava o seu DNA, porque aquilo você acha bonito. Aí você não permite que a sua arte apareça onde está o seu DNA, que é aquilo que a gente conversou, de tipo, cara, quais são as minhas falhas, as minhas dificuldades, os meus acertos, vou explorar aqui o que está dando certo. E ali começa a construção, então, da sua arte, do seu DNA, do que você é, porque você se permitiu pôr para fora. E aí ele vem, né? Não é um contrário, tipo, claro que as inspirações nos ajudam a nos construir, mas se você ficar bloqueando e ficar só no que os outros estão fazendo e não se permitir explorar, o seu não vem. Aí Não você vem. nunca tem o DNA. Exato. E sabe o que me veio aqui um insight agora, a gente falando, é que nós artistas, no momento em que a gente está vivendo, a gente está vivendo um grande desafio, que é a telinha aqui, né? Que nos dá tanta informação e que nos estimula pensar com essa região e agir muito pouco com esta região. E a arte vem daqui e não daqui. A É um arte todo, vem né? daqui, ela, claro, passa por aqui, mas eu acho que muito mais pelo inconsciente. Inconsciente. Mas é aqui que guia, é essa parte que precisa expandir e você precisa sentir aqui aquele calorzinho, é essa, concentrar colocar a concentração nessa região, né? O que eu sinto aqui quando eu tô em execução, né? Ou então, enfim, eu acho que o meu processo ele é muito guiado. Eu gosto muito de me permitir sentir nessa região. E aí, o autoconhecimento, mais uma vez, é um grande Não, Rubi, auxílio. auxílio, você sabe que eu te falei já milhões de vezes, né? Que estar com você, que foi no tempo que eu estava com as meninas na estação, todas muito apaixonadas por arte, vocês na minha vida foi assim, cante-se, você pode amar de verdade o seu trabalho. Se permita viver toda essa paixão, se permita viver essa poesia, porque foi um núcleo de pessoas, né, muito apaixonadas, muito românticas com o trabalho. Muito, né? A Bruna, a Cat, eu tô tentando marcar com as meninas umas conversas aqui também. Mas foi sim um momento de tipo viver sua arte com toda a paixão, sem medo de parecer boba. Sim. E eu sempre carreguei muito isso comigo, né? Ai, não quero parecer boba. E aí você vai fazendo o quê? Mata o seu romantismo, mata a magia. Você não chega a matar, mas você abafa, abafa, abafa. E quando você tira, de quase sumir, né? E aí quando você tira essa casca... E de criar uma tensão tão forte que quanto mais a gente comprime, mais a gente julga, né? Tudo aquilo que a gente comprimiu vira julgamento, né? Total, total. Então, assim, e eu sempre brincava, né? Porque você é a rainha da poesia, ó, Rubi, psicopata aí, né? Eu falava, ó, a gente brincava, né? Muito. Porque eu falava, não confio em pessoas que fazem poesia, né? Eu sempre gostei de viver isso mesmo. Porque, pra mim, é o que. Eu acho que a vida ela é tão curta pra gente não permitir todo esse amor, né? Eu acho lindo ver a eu acho lindo. E ficar vendo ela dançar, e escrever uma crônica sobre a folha caindo. Eu acho lindo. Isso me alimenta, mas é porque eu me conheço e sei que isso me alimenta, né? Mas tem pessoas que o que alimenta é, enfim, outras coisas. E se permita, esse é o convite, né? Se permita, isso é legítimo, é essa verdade que conecta com as pessoas. É só a verdade que conecta. Na verdade, não, é só que conecta. Conecta, né? Não, é maravilhoso mesmo, sabe, Rubi? Então, assim, depois, né, da época lá do estúdio que a gente... Então, naquela época é como se eu tivesse absorvido tudo e interiorizado. E aí, quando eu vim para Home, né, que já faz o quê? Uns 5, 6 anos já, Rubi? Não sei. 6, a gente já faz uma pegada, né? É um tempinho já. E aí, quando eu vim, né, que a minha quarentena começou há 6 anos atrás, 7 anos atrás, que eu tinha toda essa informação. E tinha a Cândice com a Cândice. Agora você vai ter que se engolir. Agora você.
E que eu, então, me redescobri e ressignifiquei, entendi N coisas e me permiti trazer o que eu realmente penso, o que eu realmente acredito, meus sentimentos, expor tudo e deixa acharem que sou boba. Eu tô amando ser boba, entendeu? Acho E é lindo! lindo, acho lindo, né? Acho Acho lindo! lindo. E realmente isso, é o romantismo na arte. Você pode sim ser profissional e ser romântica. As coisas não precisa ser uma coisa só. A gente não é uma coisa só, né? A Não. gente não é uma caixinha só. A gente não precisa se pôr um rótulo na testa e ser só Nem o aquilo. rótulo nos define, Não. né? É um monte E de pecinha, né? um monte de pecinha. E mais uma vez, a gente tá muito aqui. Todo mundo tá muito aqui. Ai, eu sinto assim um desejo de partir de pessoa em pessoa e, sabe, arrancar, pegar o coração da pessoa, dar uma aquecidinha e botar de volta. A gente precisa sentir mais, né? Parece loucura, mas é algo que eu sinto aqui dentro, que através da minha arte eu quero isso. Eu quero dar essa aquecidinha no coração de cada um pra. Sabe quando você tá afogando muito tempo embaixo de uma água profunda e sai de novo, Respirei. Sim. E vai né? ficando cada vez mais leve. Então, É, cada camadinha que eu tirei, de tipo, de tudo que me machucava, tem várias, né, pra gente tem tirar ainda. Mas todas as que eu já consegui tirar, a leveza e a confiança e aceitar e amar todas as fases do processo, isso tudo fica cada vez mais forte e a gente realmente começa a viver isso, não só a falar, a sentir, né? Porque falar é fácil, o problema é sentir, né? Então, quando você começa a realmente sentir tudo isso que a gente está falando, só vai. e o exterior, né? Eu senti que na minha carreira profissional eu tive retorno, eu tive reconhecimento a partir do momento que eu reconheci em mim todo o meu valor. Então, só a palavra verdades, né? Verdades que eu falo num sentido de você se conhecer, saber os seus limites, saber as suas potencialidades, ser sincero, sem histórias, né? Evitar histórias, fantasias, tanto pro bem quanto pro É o mal. que é. Uhum. É o que é simples. Eu sei das minhas limitações, eu sei dos meus potenciais, eu sei do valor do meu trabalho, eu sei do valor que tem a minha vida. A partir do momento que eu me posicionei, entendi isso, que não foi fácil, não foi fácil. Eu tive um grande colchicote na minha vida, que eu sempre brinco, que é o meu companheiro, que foi, assim, é uma pessoa excepcional para estar ao meu lado. Em vários momentos eu tenho vontade de jogar um chinelo na cabeça dele e falar, fica quieto. Mas ele só fala verdades Te no traz sentido. verdades. Ele me traz verdades, que não é gostoso ouvir na hora. Você fala, né? Dá aquela buchada, mas é importante você ouvir na verdade, assim, ouvir, processar, tentar entender, ver se faz sentido. O que não faz, gente, então ok, Deixa continua, passar. deixa passar. Mas entender o seu valor no universo artístico, o que eu mais encontro, assim, pessoas, são pessoas que não credibilizam o seu valor. Pessoas que não se valorizam, que não acham que a arte não pode ter um valor tanto pessoal quanto monetário, né? Então, a verdade que você vive e que você expressa, só essa verdade, só uma ação com tamanha verdade vai impactar o mundo e vai trazer frutos. Então, quando a gente vive falando uma coisa, sentindo outra, Não vai. a conta não bate. E alguma coisa vai estar faltando ali, e aí não vai estar fluindo. E aí, se porventura alguém que está aqui pensa assim, né, o meu processo está travado, eu não estou conseguindo ganhar dinheiro, eu não estou conseguindo me expressar, ou eu não estou conseguindo XYZ. Qual é a conta que não bate? O que eu estou pensando de uma maneira e sentindo de outra? Né? Faça essa lista, descreva, né? O que está bloqueado
e como eu penso e como congruência, exatamente. Tem que estar tudo em sintonia. Então, e assim, e é muito louco, né, Rubi? Porque, tipo, quando a gente não tem grana, o nosso foco é buscar a grana, né? sim. E aí, você chega no tão encontro com a grana e fala, mas que merlin que eu tô fazendo aqui que eu ainda não tô feliz. E aí a continha aqui não fecha. Poxa, ok, eu consegui aqui, mas tem um buraco aqui onde eu descobri que aí aquela galera que fala, não, o dinheiro não traz felicidade, ok, a gente precisa dele, eu preciso dele. Sim. Mas outras coisas têm que estar no meio ali do rolê. Porque só um. Então, se Não. você só tá com um ponto bom, vai faltar outro, o bicho vai pegar. E equilibrar isso. Então, num dos momentos da minha vida onde eu cheguei aos tops assim do que eu ganhava, eu fui muito infeliz e tive que me reencontrar, me reequilibrar, entender o que estava faltando, né? E agora, tipo, a questão é outra. Agora, como achar, então, o meu equilíbrio fazendo o que amo, o que me faz sentido e ganhando para eu viver bem, minha família viver bem, né? Não tem como esquecer. Mas é assim, achar o equilíbrio e tentar, claro, né? Não é fácil a gente achar esse equilíbrio de ter essas duas, né? Todos os dois lados. Alguma coisa sempre está um pouquinho, né, desequilibrado, mas se você está focado nessa busca de encontrar esse equilíbrio, está Sabe cada que eu vez mais próximo de estar equilibrado, né? uma coisa também, um insight que me veio aqui agora. Eu acho que quando a minha trajetória sempre foi muito mais aqui do que aqui, assim. Sempre foi muito mais seguindo meu coração do que propriamente o dinheiro. Porém, sempre foi importante, lógico, porque eu sempre fui autorresponsável da minha vida. Desde que eu saí de casa, eu Se vira nos 30. me viro nos 30. Mas o que me movia, sempre os desafios que me moviam, sempre eram, por exemplo, quando eu fui para São Paulo. Eu fui para São Paulo depois de passar uns 4, 5 anos na região de Blumenau, que foi onde eu fui a primeira vez com a mão na frente e outra atrás, eu me propus novamente, quando eu tava no conforto ali, né? Teoricamente, agora eu tô com um salário legal, estável, eu fui inventar de ir para São Paulo. Lá, obviamente, o custo de vida era muito mais alto e a empresa não ia arcar com isso na totalidade, né? Então eu fui novamente com uma mão na frente e outra atrás, porque eu sentia que eu queria esse desafio para mim. Para mim era importante essa experiência, partiu daqui, do meu peito, do meu coração. E deu tudo certo, vai dar tudo certo, né? Deu tudo certo. E aí, quando eu tava, ok, São Paulo, habituada, cidade, maneiro, legal, agora já tenho Ia pra feira comer pastel. Nossa, gente, tava em casa, né? Aí me surge a oportunidade de ir para o Mato Grosso. Minha gente, para o Mato Grosso. Quem é do Sul sabe do que eu tô falando, né? Quando a gente pensa em Mato Grosso, como assim? O que você vai fazer no Mato Grosso? E aí eu senti aqui de novo. Obviamente que aqui gritou legal. Falou, o que você vai inventar no Mato Grosso, menina? Você tá louca? Você tá em São Paulo, no polo têxtil, né? No polo onde gira Tudo, polo tudo. cultura, arte. E eu segui o meu coração. Eu segui sem pestanejar, sem questionar, o que é muito louco. É loucura mesmo. Se a gente fala da boca pra fora, é loucura. E eu simplesmente segui o meu coração. E deu tudo certo. E foi a melhor escolha que eu fiz na minha vida. Na minha vida. Eu nunca tive capacidade, a gente não tem essa capacidade de imaginar o quão bom pode ser o nosso futuro. A gente não tem essa Se a gente capacidade. se permitir, né? Então siga o seu coração. E hoje esse gráfico, talvez quanto maior foi a minha confiança no meu coração, na minha função, Missão. maior foi a minha recompensa. Porque eu estive alinhada à minha verdade. E essa verdade ressoa e traz frutos. Do contrário, daqui para cá é muito difícil. Então, aqui você pode colher frutos e tal, mas você não está enraizado. Sim. Bate de um jeito diferente. Bate de um jeito diferente, né? Você tem a conquista, mas o vazio pode permanecer,
né? Sem julgamentos, sem... Sim. Isso é cada um entendendo o que é mais importante para você nesse momento, onde seu calo aperta. É só realmente a gente compartilhando de coração, De né, coração Rubi? aberto. Eu. Aquela conversinha íntima, né? A gente se expondo à vontade, assim. Sim. Não, e de fato é muito isso, assim. Zero julgamentos de todo modo, né? Eu acho que quando a gente lida no campo, quando a gente convida a arte, né? Quando a gente está num ambiente que a arte está envolvida, é muito sagrado. Porque você está lidando com o mais delicado dos sentimentos, das percepções, e não cabe julgamento ali. Não cabe. Cabe entrega, cabe verdade, cabe cura, mas não julgamento. Então, acho que a gente precisa muito olhar para a arte como um campo de muita cura, assim. E, de fato, ela é. Na minha vida, sei lá, arrebatou. Só vai. Então, vai. Eu tive momentos de entrega. Até uma experiência que eu indico, assim. Se você tem uma possibilidade de ter comprar uma telinha simples, ou um tecido que você possa pintar, uma sarja, uma coisa mais grossa, umas tintas. Um dia que você estiver meio sozinha em casa, que ninguém vai te atrapalhar, que você pode botar um fone de ouvido, alguma coisa assim, colocar aquela música que faz aqui pulsar, que todo mundo tem aquela música que, fala, nossa, essa bate, Essa vai. essa vai, essa vai. Eu tenho várias. Eu tenho várias. Nossa, eu coloco algumas músicas que eu coloco. Vixe, eu não sei o que acontece. Aí eu coloco. Um dia eu fiz essa experiência e é a que eu tô indicando que vocês façam. Eu coloquei essa música, peguei uns potes de tinta, preparei uns potes grandes porque eu tava disposta a Mergulhar. mergulhar na tinta. E eu coloquei pra fora, Candice. Eu pintei, eu mergulhei Loucamente. loucamente, loucamente. Foi um abstrato maluco, maluco. Mas eu chorei tanto nessa obra, Candice. Foi a grande virada da chave, da permissão. Aquela obra me permitiu, aquela obra curou em mim uma permissão que talvez eu ainda não me desse. E foi lindo, foi lindo, foi lindo. Eu sentei pra chorar. Você sabe que a gente gosta de chorar, né? Eu me dei o luxo de sentar e chorar. Mas eu curei o que eu nem sei que eu Sei que curei. Sei que eu curei alguma coisa. Sil falou que vai se permitir a isso. Sil, permita-se na voracidade. Íntegra. E depois conta pra gente. Você vê, né, Rubi? É realmente fazer tudo pela gente, né? Às vezes parece egoísmo, né? Você fala, não é egoísmo. Você se libertar é a melhor coisa que você pode fazer por todo mundo que está ao seu redor. Porque gente feliz não incomoda. Não incomoda. Eu quero a humanidade feliz, porque quanto mais gente feliz, menos gente incomodando tem. Entendeu? E é isso. Então, assim, coisas simples. Eu tava conversando agora, tipo, cara, quanto tempo eu não me permito escutar música alta? Eu sou barulhenta, eu amo escutar música alta. Eu gosto de escutar música no banheiro. Sabe? Você gosta de, tipo, já experimentou tomar aquele banho no escuro com a música? Gente, que coisa maravilhosa! Sabe? Coisas simples. Eu amo dançar. Não sou nenhuma dançarina. Eu dançava tanto quando menina. E eu falo, gente, que eu queria... Você é sim dançarina, Candice. Você é sim dançarina. Ui, eu fiz anos de jazz. Eu fiz anos de jazz quando menina. Nunca fui das boas, mas eu amava aquilo. Olha a frase. Não, é que assim, eu sou meio travada, sabe? Eu sou daquela meio durona assim, mas é um sentimento. Contemporânea. Maravilhoso. Eu tava até falando pra Mag, falei, oi Mag, vamos num curso de dança. E a Mag é muito louca, ela, vamos. E assim, então, coisas que sempre me fizeram muito bem, me fizeram feliz, e eu estava afastada há tanto tempo, né? Então, esse voltar a se permitir fazer N coisas que vão te trazer o quê? Bem-estar. Esse bem-estar reflete no seu trabalho, reflete em tudo que está ao seu redor. São coisas simples. Coisas simples, não precisa de...
É o Muda que o seu astral, sua energia. Acabou o mau humor. Aí, quando você não é aquela coisa pesada, quando alguém chega perto, que você vê a nuvem preta chegando, ai, meu Deus, só vai chover aqui, sabe, cheio de trovão. Não, cara. Você tá leve e aí essa energia passa pro outro e já é aquela corrente de amor, e é aquela coisa lindo. Isso, gostosa. isso é muito legal. Se você tem por perto aquela pessoa, eu vou falar uma frase bem feia, mas que tem aquela cara de cu. Experimente, olha, não se feche por Se isso. E abre. muito pelo contrário, convida essa pessoa a viver junto. Permita a essa pessoa experimentar isso sem julgamento. Essa pessoa que tem essa cara fechada ou que tem todas essas, né, essas ressalvas, essa pessoa, ela precisa se sentir permitida. Então você vai ser muitas vezes o palhaço, tudo bem? Que vai permitir a outra pessoa se soltar. É maravilhoso. E com isso todo mundo vai. Olha, Fica bem. aqui em casa, às vezes a gente coloca umas músicas também super altas e eu danço, mas é aquele dia que eu tiro pra dançar de uma maneira que eu nunca imaginei. Mas Toda além de maluca. mexer o corpo, eu me sinto meio que numa, sei lá, num ritual. E de fato, com o intuito de mexer tudo, sentindo os meus músculos, porque a gente que pinta fica muito tenso aqui. Ai, Eu fico cara, muito tensa. eu comecei o Pilates, tô assim, ó. É, pra Eu mim saio da aula e falo assim, por que que eu não me permiti antes, pai? é. E Por aí, quê? aí a dança pra mim é isso, assim, é onde me permite. E eu fico fazendo uns movimentos muito loucos, assim. E o meu companheiro é muito louco como eu, então a gente fica rindo. E ele faz umas dancinhas e eu faço outras piores. E a gente se diverte muito, é muito legal. Não, é maravilhoso. E olha só que gostoso. A Lin, ela adora, né? 3 aninhos, toda louca. E ela fala que ela é a bailarina e não sei o quê. Aí eu coloco, ligo a TV, coloco show, coloco as meninas dançando. YouTube tem um monte, né? E ela, vamos, mamãe, a gente vai pulando e dança comigo e nós faz a bagunça na sala. E eu falo, filha, você quer ir comigo nesse show? Ela, eu quero! O show, gente, que legal, É sabe? muito legal. E isso, você começa a vibrar essa energia, você começa, então, a se permitir a felicidade nas pequenas coisas e vem para a arte, né? Vem para o seu trabalho, vem para o seu dia no todo, você contagia quem está ao redor. Ai, é magia, né, Rubê? É maravilhoso. Gente, esses são os nossos bate-papo, tá? A gente tá aqui de comadre mesmo, né? É exatamente assim. A gente, é como se tivesse a câmera desligada e a gente estivesse conversando no telefone. Sabe? Porque a gente fica horas até alguém Horas, vir e arrancar horas. a gente do... A gente demora a se falar e quando a gente porque a gente já sabe, quando a gente se liga, É só sempre se que tiver a eu tarde tiro livre. amanhã ou à tarde, que é uma delícia. Eu vou fazer só abrir uma aspas aqui de uma frase que eu li no. Não lembro exatamente como que era a frase, mas é um livro bem legal para quem ama arte, que é do Vassily Kandinsky, que é Arte como Terapia. E ele fala muito sobre arte, de modo geral, sobre as cores, como elas influenciam, sobre formas, mas o que mais me marcou no livro dele foi de que a arte que permanece, o trabalho que tem valor, é somente esse que é feito com a verdade, e a verdade que vem daqui. Então, é lindo. Ai, que lindo! Né? Fácil, é demais. Nem sei se pronuncia assim. O que importa é a mensagem. Mensagem. É lindo, né, Ruby? É. Ai. Gente, é demais. E assim, já tá quase dando mais 1 hora de novo. E eu e a Ruby pode falar de todos os assuntos do planeta que caírem aqui, então... Eu até tinha anotado um monte de perguntas aqui. Você sabia que eu desisti? Eu falei, eu sei que a gente não vai seguir. Eu não vou anotar nada. Ai, Ruby, mas é sempre maravilhoso conversar com você. Você sabe que o amor aqui é verdadeiro. A Pixel acabando com o meu computador. Ai, o ninho dela. Não, ela tá ali no ninho, Jesus.
A gente pensou em pôr o computador numa gaiola, para ver se ela não sobe mais lá, não sei, vou fazer isso. Boa ideia. E é sempre um amor estar com você. Você sabe o quanto você me ensina, me inspira. É sempre demais. Eu tenho poucos e apaixonantes e maravilhosos amigos e conservo eles para sempre. Gente, quem não conseguiu, a gente vai baixar, né? Depois eu coloco no YouTube. A Ruby também vou disponibilizar para a Ruby colocar no IGTV dela. Então, a primeira parte eu consegui salvar, amém? Tá no IGTV por enquanto, mas depois eu tiro e coloco bonitinho. Você sabe, né, que a gente vai marcar mais, né? Vamos pôr live conversa de comadre. Aí a gente, né, toda dia Eu X fiz do até mês. um chimarrão, né? Eu falei, olha, eu vou fazer um chimarrão, porque já que é para falar sobre criatividade e verdade... Arte, amor, processos, vai longe, né? Você sabe que agora você sabe que eu nunca tive o hábito de ficar tomando água e nem tomando nada. Sei. Estou me policiando, aguinha com gengibre. Hidrata. Então tá bom, tô aqui. Fico carregando que nem uma maluquinha para lá e para cá. Para energia desenvolver esse hábito. A água é ótimo. Magia. Não, você tá sempre com chá, com café, com chimarrão, com tudo, né? A Ruby, gente, é o seguinte. Sabe aquele filme Os Sinais? Né? Velhinha já. Vai ficando os copos espalhados assim, ó. É a Ruby. Melhorei um pouquinho, Candice, mas na época que a gente conviveu, realmente, olha, paciência, né? Para conviver comigo, eu sou... Assim, era o sinal. Então, sempre tinha um copo e uma xícara em algum lugar, se não vários. Fora os da aquarela, né? Sim. Mas, enfim. Mas, assim, é só um detalhinho, o resto vale a pena. Eu consigo conviver com seus copos e xícaras, Ruby, não tem problema. Hoje em dia, não tem mais nenhum. Você fica orgulhosa de mim. Ai, Ruby, te amo. Obrigada por ter conversado comigo. Obrigada você e a todo mundo que ficou nesse bate-papo gostosinho. Eu não consegui acompanhar muitos comentários, mas... a gente é péssima, né? Porque, tipo, a galera fica, manda pergunta e vem, e vamos, e vai. A gente tem que aprender, eu tenho que aprender a fazer isso, a conversa só vai. Mas, enfim, depois vai estar lá no YouTube, qualquer assunto que vocês queiram continuar, compartilhar, coloca nos comentários. Manda direct pra nós. Muito acessível. Sabe o que ia ser legal? Dei um print, gente, dessa telinha. Assim. Compartilhem se vocês gostarem. Mandem mensagem pra gente. A gente adora bater papo. E é sempre muito amor envolvido. Gente, beijo no coração. A gente marca a próxima, Ruby, com outro papo maneiro, que começa num ponto e acaba em outro, só Deus sabe. Só Deus sabe onde vai acabar, mas com certeza no caminho do bem. Ai, querida! Gente, obrigada, mil beijos e até a próxima, até o próximo bate-papo. Beijos no coração. Tchau, tchau, gente. Tchau.